Sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série sobre impressão 3D aqui do canal, e hoje eu vou detalhar para você as principais configurações no que diz respeito ao perfil de fatiamento das peças, de preparação das peças para impressão dentro do Ultimaker Cura. Então eu vou te explicar a partir de agora as principais configurações inerentes ao perfil de impressão para que você consiga entender o que cada uma dessas configurações impacta na sua impressão e a partir desse conhecimento você tenha condições de criar o seu perfil de impressão ideal, de acordo com a sua máquina e de acordo com a peça que você vai imprimir. Sim, novamente é um vídeo com bastante teoria, sim, eu sei que isso é chato pra caramba, mas sim, eu também sei que isso é extremamente necessário. Então fica comigo que na pior das hipóteses você vai aprender como melhorar o perfil das suas impressões em 3D. O objetivo central do vídeo hoje é esmiuçar um pouco mais as configurações aqui de fatiamento das peças no Ultimaker Cura. Porém, impressão 3D é uma busca incessante pelo equilíbrio entre três parâmetros principais de impressão. São os três pilares básicos e eu preciso explicar essa lógica essencial para que você entenda ela e a partir disso consiga entender como ter impressões melhores, mais rápidas, com mais qualidade, com menos falhas, com menos defeitos e assim por diante. Então tudo que a gente vai fazer em impressão 3D começa pelo alicerce, pela base da impressão, que são esses três pilares. Eu vou tentar desenhar aqui para você conseguir entender de uma forma mais didática tudo que eu quero falar. Então imagine que aqui nós temos toda a lógica da impressão 3D. Tá? Isso aqui é a lógica da impressão 3D. Para você conseguir manter essa lógica aqui nivelada, certinha, ela precisa estar sustentada por pilares sólidos e bem configurados, que são três. Tá? Então aqui os três pilares básicos da impressão 3D. Obviamente que esses pilares têm nomes, então vamos dar nomes a cada um deles. Velocidade, temperatura e fluxo. E cada um desses parâmetros aqui, desses pilares, tem um número, uma definição. Então, no nosso exemplo aqui, vamos usar a velocidade 50, temperatura 200 e o fluxo 100. Por que esses três parâmetros aqui são tão importantes? Porque é a partir deles que vai se definir a qualidade da sua impressão. E para que essa qualidade aconteça, aqui a gente precisa ter um nivelamento, a gente precisa ter um equilíbrio nessa base aqui que os pilares estão sustentando. Então, tudo que você mexer de configurações aqui vai sim impactar na impressão, mas aqui é que está o principal. Quando você tem aqui valores equilibrados, digamos que os valores de referência sejam 50, 200 e 100 aqui para minha impressora. Quando eu quiser mexer em qualquer um desses parâmetros, eu preciso entender que esses parâmetros estão correlacionados, têm relação direta um com o outro. Se eu mexo em um deles, é possível que eu precise mexer no outro também, para manter aqui o equilíbrio e a condição perfeita para que a impressão aconteça. E cada um desses pilares também tem um limite. Vai chegar um momento em que não adianta mais você querer aumentar a velocidade, a sua máquina não vai ser capaz de entregar aquela velocidade. Vai chegar um momento em que não dá mais para aumentar a temperatura, que é o limite do material. Você começa a carbonizar material dentro do bico de impressão. E vai chegar um momento em que não é mais possível aumentar o fluxo de material também. Então você precisa entender que precisa haver um equilíbrio e que há um limite em cada um dos parâmetros aqui. Quando eu quero aumentar a velocidade de impressão, imprimir mais rápido, eu vou ter um movimento mais rápido da cabeça de impressão. Certo? Então, se a minha velocidade de impressão antes era assim, e eu quero que a velocidade agora seja assim, eu preciso de mais material sendo entregue, porque a minha impressora está se movendo mais rápido, então eu preciso que mais material esteja chegando na cabeça de impressão, esteja sendo depositado para que eu consiga suprir essa velocidade maior. Então, sempre que você aumenta a velocidade, é possível que você precise aumentar o fluxo de material também. Mais velocidade precisa mais material sendo entregue no bico de impressão. Porém, quando você aumenta o fluxo de material, é possível que você precise aumentar também a temperatura, porque se está vindo mais material, está descendo mais material numa velocidade maior aqui, numa quantidade maior, vai precisar de uma temperatura maior para derreter esse material num tempo menor e entregar ele aqui na forma correta, na densidade correta para impressão.
Então tudo está ligado. Sempre que você mexe em um dos parâmetros, você precisa provavelmente compensar os outros. Exceto quando a gente está falando de alterações pequenas, ajustes finos. Então, por exemplo, eu aumentei só 2 pontos aqui a velocidade, só 5 pontos a velocidade. É possível que eu consiga continuar imprimindo com a mesma temperatura e com o mesmo fluxo. Porém, quando você vai fazer alterações maiores, você vai precisar compensar em algum momento. Outra compensação que você precisa fazer é na temperatura. Muita atenção nisso aqui. Então, por exemplo, se você vai imprimir de manhã cedo, na Serra Gaúcha, no Forte do Inverno, onde amanheceu com 1 grau de temperatura, é diferente de eu imprimir lá no Nordeste, onde está 30 graus de temperatura. Então você precisa compensar a temperatura da impressão conforme a temperatura ambiente também. Então, se você está num dia mais frio, mais gelado, você precisa aumentar a temperatura de impressão para que consiga dar conta dessa diferença do ambiente. Se você está num dia de calor, no verão, no forte do calor, você provavelmente vai poder diminuir um pouco aqui, porque tem uma compensação da temperatura ambiente. Mas se atente para esses 3 parâmetros aqui, pois é a partir deles que a gente vai ter equilíbrio e qualidade nas impressões. Então, mexeu em um deles, é possível que tenha que mexer no outro também, a menos que sejam ajustes finos que você esteja fazendo. Bom, agora que você entendeu essa lógica básica dos 3 pilares essenciais da impressão 3D, eu vou te mostrar outras configurações relacionadas ao perfil de impressão, para que você consiga entender o que cada uma dessas configurações impacta na hora de imprimir uma peça. Atualmente, a gente trabalhou com o nosso perfil padrão, que eu já ensinei como criar anteriormente em vídeos da série aqui, só que a gente estava aqui com um filtro, nesses 3 risquinhos aqui, selecionado a opção Basic ou Básica. Esse filtro mostra apenas opções básicas, essenciais para você configurar na sua impressão. A gente vai mudar isso hoje, vai vir aqui nos 3 risquinhos e selecionar Advanced ou Avançado. E você vai ver que vão aparecer muito mais configurações em cada uma das seções, em cada uma das categorias aqui. Agora eu vou começar a explicar cada uma dessas configurações, as principais, não todas, e mostrar na prática como cada uma delas vai impactar na sua impressão. Para isso eu vou importar uma peça aqui na minha área de trabalho do Ultimaker Cura, esse manípulo aqui que eu desenhei em uma aula exclusiva para membros aqui do canal. Então eu mostrei como modelar esse manípulo aqui no FreeCAD. Se você tiver interesse em virar membro e acessar esses conteúdos exclusivos, tem link aqui na descrição para você ver como tudo isso funciona. Então agora eu vou começar a fazer alterações aqui no perfil de impressão e mostrar o que isso vai alterar na hora de imprimir a peça. Então, em qualidade, a altura da camada, a gente já viu que é a altura da camada que a impressora vai fazer para compor a peça. Então, quando eu tenho uma camada com altura baixa, por exemplo, 0,16 milímetros aqui, normalmente se usa múltiplos de 4 aqui nessa configuração. Então 0,16, 0,12, daí 0,20 e assim por diante. Mas sempre é possível configurar de acordo com a sua necessidade. Então quanto menor a altura da camada, maior vai ser a resolução ou qualidade da peça que você vai imprimir. Então, por exemplo, eu estou com uma altura de camada de 0,16. Eu vou fatiar a minha peça aqui. Vou entrar aqui em pré-visualização ou aqui em cima em pré-visualização e você vai ver que as camadas são bem fininhas, bem baixinhas. Você quase não percebe olhando assim, ó. Quando vira a peça de lado você começa a perceber. Então a impressora vai fazer camadas bem finas para compor a peça. Nesse caso aqui foram necessárias, olha aqui na lateral, ó, 112 camadas para fazer esse manípulo. Agora eu vou alterar, ao invés de 0,16 eu vou colocar aqui 0,8, só para você ter uma discrepância bem grande dos valores. Deixa eu mudar da primeira camada aqui também, vou fatiar novamente. E aqui na pré-visualização você vai ver que as camadas são muito mais altas e precisou só de 22 camadas para compor a nossa peça. Então a altura da camada implica na resolução, na qualidade final da impressão. Quanto menor a altura da camada, mais perfeita vai ser a sua impressão e mais tempo vai levar para fazer a sua impressão. Não sei se você observou, mas aqui a gente está com um tempo de 18 minutos para fazer esse manípulo. Se eu voltar aqui para o 0,16 e fatiar de novo, você vai ver que o tempo para a execução da peça passa de 18 para 50 minutos. Então, mais qualidade quer dizer que precisa de mais tempo para ser feita. Vai fazer mais camadas até chegar no final da peça. Uma outra configuração bem útil aqui relacionada à qualidade é a altura da primeira camada. Então imagina que eu fiz o nivelamento da minha mesa, a mesa ficou nivelada, ficou parelha de canto a canto, em diagonal aqui, ficou tudo bonitinho. Só que quando eu vou imprimir, a primeira camada aqui fica meio achatada, fica meio amassada, fica passando o bico e meio que amassando o material que já foi depositado na mesa.
Então fica muito próximo o bico de impressão da mesa onde o material é depositado. Então, para eu não mexer no nivelamento da mesa lá na impressora, para eu não precisar refazer tudo isso, às vezes a própria expansão do material depois de quente, como eu já expliquei em vídeos anteriores, pode mudar essa configuração aqui do nivelamento. Então você pode alterar aqui no software a altura da primeira camada. Então digamos que você notou que está ficando muito próxima, que está ficando a primeira camada muito fininha, muito achatada. Então você vem aqui e altera só a altura da primeira camada. Então a última impressão que eu fiz, para você ter uma ideia, eu fiz a primeira camada de 0,4 milímetros para, digamos assim, compensar o nivelamento que eu tinha feito ele muito próximo o bico da mesa. Então eu fiz a primeira camada, a altura dela maior, e as outras depois na altura que eu queria, que foi 0,22. Então eu fiz 0,22 o normal, mas a primeira eu fiz 0,4 para compensar a deficiência do nivelamento da mesa. Eu fiz um nivelamento com papel muito fininho, depois com aquecimento deu aquela expansão e ficou muito próximo à primeira camada. Então observando isso, eu vim aqui e fiz a alteração para chegar na altura ideal da primeira camada para imprimir de forma adequada. Depois, ainda relacionado à qualidade, nós temos a largura da extrusão. O que é essa largura? Quando a impressora vai depositando o material, ela vai fazendo isso em filetes. Ó, tem filetes aqui de material sendo depositado na peça. Então cada risquinho desses aqui é um filete de material que o bico de impressão foi passando e foi depositando ali. A largura de extrusão é a largura de cada um desses filetes aqui. Então se o bico da minha impressora for de 0,4 milímetros, teoricamente eu vou fazer extrusão de 0,4 milímetros, que é a largura do bico, certo? Porém, como o material é largado ali quente, ele se expande um pouquinho na hora que ele é depositado, você pode, às vezes, aumentar um pouco a largura de extrusão e assim você diminui o tempo para a impressão da sua peça. Então, você tem que testar isso e ver se não vai ficar lacunas entre os filetes de impressão aqui, até o ponto em que isso possa prejudicar a qualidade final da peça. Via de regra, essas impressoras aqui permitem até uns 10% a mais de largura de extrusão. Então aqui, em vez de 0,4, 0,42, 44, por aí você consegue imprimir sem problemas. Eu vou trocar aqui para um valor maior, eu vou colocar 0,8 aqui na largura de extrusão. Vou fatiar novamente a minha peça para você visualmente perceber a diferença. Olha a largura de cada filete aqui. Então implica na largura de cada um dos filetes. Isso aqui está diretamente relacionado ao bico da sua impressora. Então você pode testar aí 0,42, 0,44, o padrão aqui é a largura do bico. Então só para você ver a diferença, novamente, com o padrão de 0,4, com essa configuração de altura de camada aqui, está dando 39 minutos para imprimir a minha peça. Eu vou mudar isso aqui para 0,44, que é um valor que normalmente funciona de forma segura e correta nessas impressoras. Vou fatiar novamente aqui e dos 39 minutos eu já diminuí mais 2, veio para 37. Então uma simples alteração aqui já impactou um pouquinho no tempo. Numa peça pequena isso é praticamente irrelevante, mas você pega aí uma impressão de 30, 40 horas, muda bastante tempo no final da peça. Uma outra coisa que você pode fazer é, ao invés de mudar a largura de extrusão geral da sua peça, mudar ela em setores, em partes pré-definidas. Então você tem aqui, se você muda aqui a largura de extrusão, ele muda para toda a sua peça. Tá? Então ele vai mudar para todos os itens aqui. Mas eu posso mudar só para a parede, ou só para a parede externa, ou só para a parede interna. Então aqui eu tenho parede externa, aqui eu tenho parede interna, que vai dividir com a parte de dentro aqui do preenchimento da peça. Eu tenho a largura de extrusão superior e inferior. Então daqui a pouco você pode, se você perceber que ficou lacunas entre os filetes na camada superior, você volta aqui para o 0,4 na superior e inferior. Mas mantém os outros em 0,44 se na lateral da peça, por exemplo, se no preenchimento tudo está saindo como esperado. Então você pode alterar individualmente ou para todos os itens. Eu vou deixar aqui no meu 0,42 e vou usar isso aqui como teste em uma impressão posteriormente. Agora descendo um pouco mais, aqui nós vamos ter as paredes. As paredes são o número de paredes que a minha peça vai ter. É como uma casa, é como se fosse a espessura da parede da casa, por exemplo. Então aqui eu estou com 3 paredes, pode ver que aqui o vermelho é a parede mais de fora da peça, digamos assim, então a parede externa, e depois o verde aqui são 2 paredes internas. Então eu tenho parede externa, parede do meio, parede interna. O número de paredes implica na resistência da parte, da casca, digamos assim, da sua peça. Então se eu mudar aqui, por exemplo, para 5 paredes, ao invés de ter aqueles 13 risquinhos ali, eu vou ter 5 formando a parede da peça. Ó. Vai ter o vermelho aqui externo e mais os outros aqui internos. Ó. Então foram 5 paredes que vão ser feitas na minha peça. Então isso torna
a parte do contorno, digamos assim, mais resistente. A mesma coisa vale para superior e inferior. Eu vou deixar aqui 3 paredes, e agora aqui em superior e inferior vai ser como se fosse o teto e o assoalho da nossa peça. Então você tem aqui o número de camadas superiores e inferiores, atualmente está definido como 3. Eu vou voltar aqui a pré-visualização lá para o começo. Ó, essa aqui é a primeira camada da minha impressão. Deixa eu ajeitar o zoom aqui. Essa é a primeira camada, camada número 1. Eu vou subir um pouquinho aqui para a camada número 2. Ó, camada número 2, camada número 3. E agora começa o preenchimento da minha peça. Então eu não tenho mais camadas sólidas. Então as camadas inferiores, 3 camadas, aqui eu coloco nas camadas inferiores quantas eu quiser. Atualmente está como 3. Lá no final da minha peça, a mesma coisa. Ó, tem o preenchimento, daí 1, 2, 3 camadas superiores. Normalmente você pode alterar isso de acordo com as paredes. Então, se você fez 3 paredes, faz 3 ou 4 camadas superiores e inferiores. Você vai ter que testar na sua máquina para ver o que fica melhor. Eu costumo usar o mesmo número de paredes e de camadas superiores e inferiores. Em algumas situações eu acabo mudando. Então, se você percebe que ficou um pouquinho mal acabada a parte do topo, você vem aqui e aumenta uma camada superior. Em vez de 3, coloca 4. Estava usando 4 e não ficou bom? Coloca 5. E assim você vai testando até chegar no resultado adequado. Isso aqui também, assim como a paredes, vai impactar na resistência das faces da sua peça. Descendo um pouquinho mais aqui na questão de superior e inferior, eu tenho essa opção aqui, ó, habilitar passar a ferro. Isso aqui é uma função da impressão 3D para melhorar o acabamento superior aqui da última camada. Ele vai criar uma camada com muito pouco material e passando o bico meio próximo aqui dessa camada anterior, como se fosse passar uma roupa com ferro quente. Então ele vai melhorar o acabamento da camada superior. Eu vou marcar aqui essa opção, vou fatiar novamente para ver se visualmente a gente consegue notar alguma diferença aqui. Você pode ver que aqui na parte superior ficou como se fosse uma malhazinha mais fina por cima da última camada. Isso é o passar a ferro, ele melhora a qualidade da última camada, deixando um acabamento muito mais próximo das laterais aqui do que de uma camada de topo. Só que na parte de baixo, aqui na primeira camada, logicamente não tem como fazer isso. Então é para melhorar o acabamento da camada superior da última camada. E isso aqui impacta também no tempo de execução da peça. Essa camada final aqui ela é feita um pouquinho mais lenta, então vai aumentar o tempo de conclusão da sua peça. Seguindo aqui nós temos o preenchimento. O preenchimento é a parte interior da peça. Então deixa eu voltar aqui, fatiar só para você ver. E descer aqui um pouquinho nas camadas. O preenchimento, depois daquelas camadas iniciais, começa o preenchimento. Esse preenchimento aqui é o que vai criar a sustentação interna da nossa peça. Então ela não pode ser uma peça oca, não tem como as coisas ficarem flutuando. Então precisa de um preenchimento aqui para que tenha a sustentação de toda a estrutura da peça. Esse preenchimento é definido em porcentagem. Então 20% do preenchimento quer dizer que 20% do meu espaço vai ser preenchido com o material aqui. Se eu coloco isso aqui para 50, por exemplo, você vai ver que haverá muito mais material na parte interna. Então aumentou a densidade do preenchimento. Logo, a resistência da minha peça tende a aumentar, o tempo de impressão fica maior, o material gasto também aumenta e é claro que o peso da peça vai ficar maior também. Então quando você quer mais resistência, você aumenta um pouco essa densidade aqui. Quando você quer peças para prototipagem, por exemplo, só para testar, só para fazer rapidamente, você pode diminuir essa porcentagem aqui de preenchimento. Então, basicamente, quando você vai fazer um protótipo, alguma coisa que você quer imprimir rapidamente, você pode colocar aí 10, 12, 15% de preenchimento. Com peças que você vai produzir para utilizar, você começa a partir dos 20% de preenchimento. 20, 25, 30, daí depende da sua necessidade. Um valor base padrão para a maioria das peças é 20%. Além disso, você pode mudar também o formato do preenchimento. Daí você tem aqui, ó, padrão de preenchimento. Esse aqui é o padrão cúbico. Se você observar, você vai ver que ele é feito meio em diagonal. Então as peças de preenchimento, as linhas, os filetes vão subindo meio lateralizado até fechar, fazer uma espécie de colmeia, digamos assim, aqui. E depois vai abrindo até fazer para o outro lado. Então esse é o padrão cúbico. Mas existem outros padrões. Para você ver a diferença entre cada um deles, você vem aqui, seleciona um padrão diferente, por exemplo, triângulos, fatia a sua peça e aqui na pré-visualização você vai ver esse padrão sendo aplicado. Então tem vários tipos de preenchimento diferente aqui.
todos eles vão impactar no gasto de material, no tempo de impressão e também na resistência da peça. Existem alguns testes bem complexos na internet relacionados a isso. Basicamente, o cúbico é o padrão. Cadê o cúbico? Aqui. Esse aqui normalmente é o padrão, ou então linhas ou grades sendo utilizado. Daí depende muito da necessidade. Mas você pode vir aqui, testar cada um deles e comparar a diferença visual, pelo menos aqui, de cada um dos padrões de preenchimento. Você tem também o multiplicador do filete de preenchimento. Aqui está como 1, se você coloca 2, logicamente vai multiplicar tudo por 2. Então aqui ó, você tinha antes um filete de preenchimento, agora eu tenho duplo, um do lado do outro. Então o preenchimento também fica mais resistente. Logicamente aumenta o gasto de material e o tempo para fazer. Então às vezes, ao invés de aumentar aqui a densidade do preenchimento, você diminui um pouco a densidade, aumenta o multiplicador e você tem um preenchimento mais resistente do que ser uma linha só. É como se você tivesse uma tira de madeira aqui dentro sustentando a peça, você vai colocar 2 tiras de madeira, vai aumentar a resistência do preenchimento. Além disso, você tem aqui, importante saber, a sobreposição do preenchimento, 30%. Isso aqui é quanto o preenchimento vai invadir, digamos assim, por cima das paredes, por cima da lateral aqui, criando um entrelaçamento, uma espécie de amarração da peça para aumentar a resistência da peça como um todo. Então vai conectar, digamos assim, o preenchimento com as paredes. Isso aqui é a porcentagem de sobreposição. Então 30% da parede ele vai vir por cima aqui. Quanto maior essa sobreposição, mais para o lado da parede ele vai vir e tende a ficar mais, entre aspas, amarrado o preenchimento com as paredes da peça. Descendo um pouquinho mais aqui nas opções, a gente tem o material. Aqui no material a gente vai ter aqueles 3 pilares que eu comentei lá no começo do vídeo: a velocidade, a temperatura e o fluxo de material. A temperatura de impressão é a temperatura do bico que vai ser usada para derreter o material, temperatura do hot end. Eu estou usando aqui no PLA 210 como base, mas isso aqui, que nem aquela questão da temperatura ambiente, pode mudar de dia para dia ou do ambiente onde você está fazendo a impressão. Uma sala climatizada com ar-condicionado também pode impactar nessa temperatura. Então a temperatura de impressão aqui você vai definir a temperatura do material. Daí você pode definir a temperatura da camada inicial. Se você percebe, por exemplo, que na camada inicial o material não está fluindo muito bem, você pode aumentar, ou está fluindo demais, você pode diminuir um pouco a temperatura da primeira camada, da camada inicial. A temperatura inicial e a temperatura final você pode fazer uma curva de ascendência ou descendência de temperatura. Então você define que a temperatura inicial de impressão é para ser 220 e a final é para ser 210. Então durante a impressão a temperatura vai diminuindo gradativamente. Depois a gente tem a temperatura da mesa de impressão e a temperatura na camada inicial. Então você pode, por exemplo, aumentar ou diminuir a temperatura para a primeira camada e manter uma temperatura para as demais camadas. Tudo isso é configurável. Então aqui nós temos temperatura do material e temperatura da mesa. Depois nós temos aqui a velocidade, que é um outro daqueles pilares da impressão 3D. Então a velocidade aqui também a gente vai poder configurar. De forma geral, 50 mm por segundo está aqui, ele vai fazer múltiplos desse número aqui. Então 50 e 25 ele vai diminuindo aqui. O que acontece aqui com a velocidade? Você pode alterar de uma forma geral ou para cada um dos itens. Então, por exemplo, o preenchimento pode ser com uma velocidade maior, a parede com uma velocidade menor. Mas você pode definir velocidade para parede externa e interna. Então, paredes externas, se você faz elas mais lentas, você tende a ter uma qualidade maior na impressão. A camada superior e inferior. Então, se você faz as camadas superiores e inferiores com uma velocidade menor, também você aumenta a qualidade final da peça impressa. E a velocidade da camada inicial sempre é bom ser um pouco mais baixa, para que você consiga, caso tenha algum erro de nivelamento, por exemplo, corrigir, ou até mesmo para melhorar a aderência da peça na mesa de impressão. Então, via de regra, a primeira camada sempre vai ser mais lenta e as camadas de acabamento, as camadas aparentes, também devem ser feitas de forma mais lenta. Uma coisa que eu gosto de mudar aqui na velocidade é a velocidade de percurso. O padrão aqui, se não me engano, era 150 mm por segundo. Eu gosto de diminuir para 120, para 100 mm por segundo. Por quê? Essa velocidade de percurso é a velocidade que a cabeça de impressão vai se mover de um lado para o outro quando não estiver imprimindo. Só para caminhar, por exemplo, terminou a impressão nesse ponto aqui, deixa eu fatiar de novo, para poder mostrar isso para você. Então digamos que a cabeça de impressão terminou a camada aqui nesse ponto, e ela vai começar a camada lá naquele. Então esse percurso daqui até lá, ele vai viajar, digamos assim, a 120 mm por segundo. Velocidades muito altas
podem fazer a impressora sofrer algum tipo de vibração excessiva, pode fazer o motor perder algum passo, por exemplo, e desincronizar a posição da cabeça de impressão. Se a correia não estiver bem tensionada, se tiver com uma engrenagem um pouquinho gasta, a correia um pouquinho gasta, pode perder algum passo na hora do movimento ali e você ter um problema de posicionamento da cabeça de impressão. Então, para evitar esse tipo de até desgaste prematuro das peças por conta de arrancadas muito rápidas, eu gosto de diminuir aqui a velocidade do percurso. Velocidade de skirt brim aqui a gente vai ver daqui a pouco quando a gente falar sobre aderência na mesa. E o outro pilar que a gente viu lá no início do vídeo é o fluxo. O fluxo ele é relacionado ao material, só que você pode ver que ele não aparece aqui. Ele não faz parte nem das configurações avançadas, ele faz parte do Expert, que seria um nível além do avançado. Então se você mudar aqui para Expert, você vai ver que aqui em material, deixa eu descer agora procurar o material, ele vai aparecer aqui, ó, material, apareceu aqui o fluxo, que o padrão é 100%. Normalmente, quando você tem que alterar isso daqui, é aquelas questões de aumentar muito a velocidade, por exemplo, fazer uma impressão mais em formato de rascunho. Então aqui, quando você quiser aumentar o fluxo de filamento, você pode aumentar para todos os itens ou individualmente, assim como é a questão da velocidade. Então, ó, parede interna, parede externa, superfície superior, inferior e assim por diante. Então você pode aumentar individualmente ou para um item apenas e ele se replica para todos. Eu vou voltar aqui para o Advanced e vamos agora para percurso. O percurso aqui são itens relacionados ao movimento da cabeça de impressão de um ponto até o outro enquanto não está imprimindo. Então saiu do final de uma camada para começar a camada lá na outra ponta de novo. O que tem aqui no percurso de importante? A retração. O que é a retração? A extrusora está jogando material ali para o bico de impressão, está tracionando no sentido da impressão, da saída de material da nossa cabeça de impressão, do hot end. A retração significa que quando a cabeça de impressão levantar desse ponto aqui, vai haver uma retração, ou seja, o motor vai girar no sentido inverso, vai puxar o filamento de volta para dentro, para evitar que fique pingando, que fique escorrendo o filamento enquanto a cabeça de impressão está erguida. Isso é muito rápido, acontece de uma forma muito instantânea, então vai voltar um pouquinho ali o filamento, a cabeça de impressão vai viajar para outro ponto aqui da peça e o filamento vai voltar para a posição em que ele estava para continuar imprimindo. Eu não recomendo mexer muito nisso aqui no começo, mas conforme você for evoluindo na impressão 3D, você vai sentir a necessidade para melhorar o acabamento de peças onde imprime pontos em extremidades diferentes, por exemplo, você vai acabar vindo mexer aqui na retração. Então aqui você tem para habilitar ou não a retração, a distância de retração e a velocidade de retração. Então esses três itens aqui é que vão ser configurados conforme a sua necessidade. Por hora, é importante você saber só o que é e para que serve. Não recomendo mexer nisso aqui no primeiro momento. Vamos descer um pouquinho mais. Ainda aqui, ó, evitar partes impressas em viagens, quer dizer que se a impressora vai sair daqui para ir para o outro lado, ela vai tentar evitar de passar por cima da impressão, se isso for possível. Para caso escorra filamento, por exemplo, não danificar aqui a qualidade da peça. E evitar suporte no percurso é a mesma coisa, então quando tem algum tipo de suporte, a máquina vai evitar passar por aquele ponto para não esbarrar no suporte, daqui a pouco arrancar ele da base ou perder a eficiência daquele suporte. Descendo aqui nós temos ainda a refrigeração, que diz respeito ao refrigeramento, à ventilação da peça impressa. Essas configurações aqui é que vão ativar aqueles ventiladores, aqueles coolers na cabeça de impressão que vão fazer vento na peça. Alguns materiais precisam de ventilação, outros, como o ABS, por exemplo, abominam a ventilação. Então tudo vai depender do material que você está imprimindo. No caso do PLA, do PETG, a ventilação é necessária. No PETG ela já é um pouquinho menos necessária, você pode diminuir a intensidade da ventilação. O PLA é o material que mais precisa de ventilação. Então a velocidade da ventoinha 100%, que seria a velocidade do cooler, do ventilador. Antes disso, é claro que você pode habilitar ou não a refrigeração da peça e daí a velocidade. A velocidade regular 100 e a velocidade máxima. Então você pode definir, por exemplo, que a velocidade regular da ventoinha vai ser 80% e a velocidade máxima 100. Então você vai ter um aumento gradativo conforme a necessidade. Limite de tempo para mudança de velocidade, daí você tem aqui quantos segundos. Velocidade inicial da ventoinha, 0%. Isso aqui é quando você não quer começar a peça já com ventilação. Normalmente, a ventilação deve começar nas camadas seguintes, não na primeira, não na segunda, por conta
da mesa aquecida ali, se você ventilar, pode empenar a peça muito facilmente. Então, o que acontece aqui? A gente deixa a velocidade inicial em 0 e a gente coloca aqui, ó, a velocidade regular da ventoinha na camada número 4. Normalmente aqui eu coloco quando termina as camadas inferiores. 3, 4, daí depende muito da necessidade e da temperatura da mesa de impressão principalmente, porque um choque térmico ali pode empenar a peça. Então normalmente eu deixo aqui a velocidade regular na camada 4. Então ele vai começar a primeira camada com 0, daí na segunda vai ser uns 25, 30%, depois ali vai ser os 50%, 75% e assim por diante. Então ele vai começar com 0 na camada inicial, daí na segunda camada vai ter mais ou menos uns 30%, depois 60%, depois 100% na última camada aqui, que seria a partir da número 4, começar a velocidade regular, que daí a velocidade regular é o 100%. Daí vai depender do que você configurou aqui em cima. Tempo mínimo da camada, 10 segundos. Então, se a camada não for de pelo menos 10 segundos, ele vai aumentar o número de camadas antes de começar a ventilação. Velocidade mínima. Então, coisas aqui que você pode ir configurando referente ao resfriamento da peça. Isso aqui é mais inerente ao material que você está usando para imprimir do que a peça propriamente dita que você está imprimindo. Depois nós temos aqui o suporte. O que são suportes? São suportes, como o próprio nome já diz, para que você consiga imprimir partes suspensas na sua peça. Então aqui eu tenho a peça nessa posição, se eu inverter ela aqui por baixo, você vai ver que tem uma parte suspensa, está em vermelho aqui. Quer dizer que isso aqui vai ficar solto no ar. Se a impressora começar a largar material aqui, a impressão não vai sair bem feita. Vai falhar a impressão nesse ponto. Para que você consiga ver melhor a questão dos suportes, eu vou inverter essa peça aqui, ó. Eu vou colocar ao contrário. Digamos que eu queira imprimir essa peça nessa posição aqui, ó. Essa parte suspensa aqui eu não vou conseguir fazer a impressão. A impressora vai começar a largar material aqui, ele vai cair na mesa, não tem nada que segure esse material no ar. A gravidade se encarrega de todo o resto. Então, quando você tem uma parte suspensa assim na peça, você precisa obrigatoriamente de suportes para conseguir fazer a impressão. Então você vem aqui e marca gerar suporte. Daí você vai escolher o tipo de suporte que você quer. O normal aqui é um suporte como se fosse a peça. Deixa eu fatiar aqui para você ver. Vou entrar aqui na pré-visualização e olha só o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu ir para a camada final. Tirar aqui essas setas de movimentação. Olha só, ele fez aqui uma espécie de plataforma para suportar aquela parte suspensa. Então ele vai imprimindo uma espécie de plataforma de suporte aqui para conseguir imprimir as partes suspensas. Então isso é o suporte normal. Daí nós temos o suporte do tipo árvore. Esse suporte aqui leva menos tempo para ser feito e gasta menos material, porém a eficiência dele não é tão boa. Então, para peças que não exijam um acabamento tão bom, pode ser utilizado. Em peças que exijam um acabamento melhor, é recomendável usar o suporte normal. Olha só, ele cria como se fosse uma árvore, então enraizada aqui, os galhos subindo ali, ó, para criar essa seção de suporte que vai, então, servir como base para a parte suspensa da peça. Depois nós temos os suportes tocando a mesa ou em todo lugar. Tocando a mesa quer dizer que áreas suspensas por cima da mesa de impressão vão receber suportes. Mas, porém, se eu tivesse um pino aqui seguindo na parte de cima e uma outra prateleira, digamos assim, como essa daqui, eu não teria suportes aqui entre uma parte e outra aqui para cima. Tá? Então, eu tenho suporte só tocando a mesa. Se eu coloco em todo lugar, quer dizer que ele vai criar suporte em todo lugar que achar necessário, que o Ultimaker Cura achar necessário. Então, se tiver uma peça suspensa aqui por cima, uma parte suspensa por cima da peça, ele vai começar um suporte aqui a partir da camada superior até a parte suspensa para você fazer a impressão. Então, precisa ver, conforme a necessidade, se o suporte vai ser só tocando a mesa ou em todo lugar. Ângulo para caracterizar seções pendentes, 45 graus. Então, se tiver menos que 45 graus, a impressora vai fazer sem suporte. Daí você define isso aqui de acordo com a peça que você vai imprimir. Padrão de suporte, zigue-zague, daí você tem linhas, grades, triângulos, concêntrico e assim por diante. Se você coloca aqui linhas, por exemplo, vai mudar o formato de como o suporte é feito. Ó, mudou um pouquinho aqui o formato, o layout dele. Então, o tipo é mais ou menos como o padrão lá de preenchimento. Então, você tem vários itens que você pode escolher
e visualizando aqui você vai ver a diferença entre cada um deles. No suporte do tipo árvore, normalmente você não percebe tantas alterações assim, mudando aqui o padrão de suporte, mas quando você coloca o suporte normal, você percebe essas diferenças. A densidade do suporte é mais ou menos como a densidade de preenchimento, então quanto material vai ser usado para fazer esse suporte aqui. Então suportes de 15, 18% aí são suficientes para a grande maioria das peças, dificilmente você precisa mais que isso. Quando você termina a impressão da peça, esse suporte aqui ele é facilmente removível, ele fica levemente afastado das superfícies aqui, então literalmente serve só como uma estrutura temporária e é fácil de você remover após a impressão. Sobre suportes, aqui a gente tem ainda habilitar teto e base do suporte. Então para fazer um teto e uma base, pode ver que tem uma diferença aqui entre o final do suporte, aqui tem como se fosse uma camada extra. Então ele vai fazer de um formato um pouquinho diferente para aumentar a confiabilidade do suporte. E é isso que a gente tem relacionado a suporte. Então quando você não tem seções suspensas, você pode deixar aqui desmarcado. Quando você tem seções suspensas, você precisa de suporte, porque não tem como imprimir no ar. Seguindo aqui, nós vamos ter a aderência na mesa. Aderência são recursos que podem ajudar a peça a aderir melhor na mesa de impressão. Deixa eu voltar aqui e girar ela novamente, colocando ela na posição correta. E agora a gente vai conseguir ver melhor essa questão da aderência. Então aqui eu tenho a base da minha peça tocando a mesa de impressão. A aderência do tipo skirt, na verdade ela não ajuda na aderência, ela ajuda na limpeza do bico pré-impressão. Então o skirt são 3 linhas ou mais, conforme você configurar aqui, que vão ser feitas como uma espécie de contorno por fora da peça. Então se você vir aqui após fatiar na pré-visualização, você vai ver que tem 3 linhas aqui mais afastadas. Isso é o skirt. Então aqui se tiver alguma sujeirinha na ponta do bico, alguma bolotinha de filamento que ficou ali, fazendo essas linhas aqui externas, vai limpar o bico, vai sair todo tipo de sujeirinha que tem ali impregnada na ponta, e daí quando começa a imprimir a peça aqui, vai começar com o bico limpinho, com a melhor qualidade possível. Então isso aqui sempre você usa quando você não quer melhorar a aderência da peça, você quer apenas limpar o bico de impressão. Se você tem uma peça com uma base muito pequena, é fácil dela descolar da mesa de impressão, então você precisa ajudar na aderência dessa peça. Como? Fazendo aqui o brim ou o raft. O brim é uma espécie de contorno extra, só que encostado na peça. Daí você pode definir aqui quantos milímetros ou quantas linhas de brim você vai ter. Deixa eu fatiar para você ver isso aqui na prática. É isso aqui, ó, essa camada, essas camadas, esses filetes adicionais aqui para fora da peça. Então ele vai fazer essas camadas aqui, vai deixar uma fração de milímetro aqui entre a peça e essas camadas, mas ainda assim vai ficar grudado, emendado, e isso aqui vai ajudar na aderência na mesa de impressão. Logo, se começar um descolamento aqui na peça, ele vai começar na borda de fora dessa camada de brim aqui, e não na peça propriamente dita. Então se começar a descolar aqui, não vai ter problema, vai descolar um pouco aqui, vai parar e a sua peça continua firme, aderida na mesa. Se começa a descolar a borda da peça, ela começa a empenar e a qualidade da sua impressão vai para o ralo. Às vezes até a peça pode ser descartada quando começa a descolar um canto aqui. Então, principalmente peças pequenas, é indicado que você use o brim aqui para melhorar a aderência dela na mesa. Nem sempre precisa essas 20 ou 8 milímetros aqui, pode ser 5 milímetros, 15 linhas, 10 linhas, daí depende muito da necessidade e isso você pode ir testando. Você tem ainda a opção para definir que o brim vai ser somente por fora ou somente por dentro ou em todo lugar. Então fora e dentro é essa questão aqui, ó. Tá vendo que aqui tem esse encaixe sextavado, então se eu peço para colocar brim, ele coloca aqui nessa parte interna também. Isso aqui é o suporte que ele gerou aqui nessa parte interna para fazer a impressão da parte suspensa. Então pode escolher, além da quantidade, da distância, também a posição e onde eles vão ser criados ou não essas linhas de brim. Outra aderência que você tem aqui, que ajuda bastante, principalmente peças minúsculas, é o raft. O raft é diferente. Você não tem muitas configurações dele aqui, na verdade se abrir no Expert vai ter alguma coisa, mas ele é como se fosse uma plataforma para fazer a impressão em cima. Então ele cria uma plataforma e a peça é impressa em cima dessa plataforma. Então se começar a ter algum tipo de descolamento, vai ter descolamento nessa plataforma e aqui nas bordas. Logo a sua peça central aqui continua sendo impressa normalmente, sem empenar, sem descolar da mesa, e até mesmo sem perder a impressão por completo. Então são os tipos de aderência que a gente tem e com isso a gente encerra também todas as questões relacionadas aqui à configuração do perfil de impressão.
Lembrando que sempre que você faz alterações no seu perfil de impressão, aqui você precisa salvar essas alterações clicando aqui no disquetezinho, no ícone de salvar. Daí ele vai mostrar aqui o que foi alterado e você salva ou salva como um perfil personalizado caso você queira duplicar ele com outras configurações. Então fez alterações, salva para você não perder aquilo que você fez e sempre vai ficar a última configuração que você usou salva nesse perfil. No mais, muito obrigado por ter acompanhado. Todos os links para você apoiar o meu trabalho aqui na internet estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma conferida, te agradeço desde já. No mais, você já sabe, gostou, clica no like, compartilha, se inscreve no canal, blá blá blá, essa coisa arada toda. E eu te vejo no próximo vídeo.